A paz do Senhor, eu sou o pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas. Seja bem-vindo, que a graça e a paz do Senhor esteja na tua casa. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 2. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, caso você tenha uma. Ezequiel, capítulo 2. E a palavra de Deus diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os pais dele se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: Assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. 7. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou, diante de mim estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo. Depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como o mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixe de ouvir. Fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Amém? Vamos orar? Vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que encha a nossa vida nessa hora, que a sua graça inunde toda a nossa casa. Santo Deus, eterno e soberano Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo poder e majestade. Pai Santo, nos abençoa com o entendimento da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nos capacita
de podermos entender aquilo que o Senhor deseja para nós. Tu és o Senhor e para sempre o será. Toda honra, toda glória, somente a Ti, Pai. Inunda essa casa onde essa palavra está entrando agora e que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Esse livro fala sobre um homem que Deus deu o encargo de profetizar. Esse homem era filho, como diz a palavra de Deus, ele era filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. E ali a mão de Deus esteve sobre esse homem chamado Ezequiel, e Deus lhe deu várias visões e deu uma missão de falar para aquela nação, falar para o povo de Deus. E não entrando nos detalhes específicos dessa visão, dessa fala, dessa profecia, nós precisamos focar em uma visão para essa manhã. Nós precisamos focar na visão de que Deus está falando para a nação. Deus chama Ezequiel e diz que ele tinha um motivo. Eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Deus está dizendo para o seu profeta que os homens se rebelaram contra ele. E não está dizendo que seria algo fácil, que Deus iria falar através de um homem e esse povo iria ouvir e obedecer. Pelo contrário, Deus está dizendo que esse homem falaria e que se o povo ouvisse ou não, ele continuaria falando. Quando o Senhor fala, irmão, a sua palavra tem dois propósitos. Ou ela salva, ou ela julga, ou ela condena. A palavra de Deus, quando é lançada, para aqueles que a recebem, ela tem o poder de levar o homem para Jesus, para a salvação. Mas quando a palavra do Senhor é dita, ela também condena. Por quê? Se o homem não recebe a palavra de Deus, essa palavra é o juízo de Deus para essa pessoa. É o juízo de Deus. E nós percebemos que nesse momento Deus está dizendo que esse povo era uma casa rebelde. Mas Deus dá uma garantia para esse homem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles. Deus está dizendo para esse profeta que ele tinha uma missão e que essa missão não seria, à primeira vista, fácil, e que essa missão não seria suave, não seria uma missão, vá lá, fala, e todos ouvirão, todos se converterão, assim como foi nos dias de Jonas, que Deus pediu, Deus ordenou que ele fosse para Nínive, e chegando lá ele começou a pregar firme e forte, e as pessoas se renderam, as pessoas ouviram a voz de Deus e foram se convertendo, e o rei promoveu um jejum. Não, nessa
passagem, Deus diz que não será fácil e que esse profeta deveria pregar a palavra de Deus. Eu não quero focar exatamente no que aconteceu depois, mas eu quero focar no meio dessa jornada. Se você prestou atenção na leitura, antes dele ir, Deus vai dizendo: vocês precisam ouvir as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? E aí ele diz: filho do homem, Ezequiel, não seja rebelde como esse povo é. E antes de que você vá, eu tenho algo para você. Eu preciso que você coma as palavras desse livro. E eu queria focar nisso. Antes de Ezequiel prosseguir na sua jornada, ele precisou comer as palavras de um livro. E esse livro, ele tinha um conteúdo que a Bíblia diz que quando ele pegou esse rolo de um livro que desenrolou, estava escrito por dentro e por fora. E estava escritas lamentações, gemidos e ais. Não era palavras suaves, palavras maravilhosas de bênção, vocês vão prosperar, vocês vão ganhar, vocês vão ter. Palavras de autoajuda, nada disso. Eram alertas severos, gemidos, lamentações e ais. Lá no Novo Testamento a gente vai ver um monte de ais que são alertas de Jesus. Ai daquele, ai, alertas severos. Ezequiel recebeu esse rolo e ele teve que comer. E quando ele coloca em sua boca, era doce como o mel. A palavra de Deus, por mais que seja lamentação, por mais que sejam gemidos, por mais que sejam alertas, dentro em nós, ela é doce como mel, porque Deus nos ama. Todos os alertas, todos os avisos que Deus nos dá, mesmo que pareçam terríveis, todos eles são doces para nós. Se nós ouvirmos, se nós nos arrependermos, se nós nos rendermos ao Senhor, se nós buscarmos a face de Deus, toda a palavra de Deus, todo o aviso de Deus, todo o alerta de Deus é para o nosso bem. Tudo que Deus nos fala é para o nosso bem. Irmãos, eu vejo esse momento de pandemia desse coronavírus como um alerta de Deus para uma casa rebelde. Uma casa rebelde. Um povo rebelde. Um povo que não quer ouvir a voz de Deus, não quer aceitar Deus. Um povo que está brigando, está lutando por si mesmo. Um povo egoísta, um povo que só pensa em si próprio, um povo ganancioso, um povo que pensa em enriquecer. Nós vemos os noticiários nesse momento de tanta preocupação, de tanta dor, de tanto sofrimento
Tem pessoas que estão buscando enriquecer. Tem pessoas que estão, mesmo com a morte de tantas pessoas, com o sofrimento de tantas pessoas, estão buscando o seu bel prazer. Pessoas que não estão ligando para nada, a não ser para o seu próprio umbigo. Pessoas que estão matando, destruindo, mães que matam seus próprios filhos, filhos matando os pais, irmãos matando irmãos, pessoas que não se importam se pessoas vão sofrer com as consequências das suas atitudes. Pessoas que estão se tornando ou já são inimigas de Deus. Pessoas que adoram outras coisas e não Deus. Inimigos de Deus. Rebeldes. E Deus promete um julgamento severo. Deus promete justiça. O profeta percebe toda a tristeza em Deus, todo o fardo que ele tem, toda a palavra contrária ao povo, um povo de dura cerviz, e hoje não é diferente. Um povo obstinado, um povo... É claro que várias exceções. É claro que Deus tem um povo nessa terra. Mas, irmãos, Deus não criou o homem para isso, para destruição. O homem não foi feito para ser destruído, o homem foi feito para ser amigo de Deus. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Você foi feito para isso. Para falar com Deus e Deus te responder. Que coisa triste. A história se repete. A história se repete. O juízo de Deus está em toda parte. Essa epidemia, essa pandemia, essa briga na política, todos os lados estão errados. Devemos orar por essas autoridades. Não há interesse em cuidar do povo, há um interesse em cuidar de ter o poder em suas mãos. Não fique cego com relação a isso. Não há lado certo. Não há esquerda ou direita que busca o bem do povo. Há um plano maligno de destruição, de poder, o poder pelo poder, a busca da corrupção, do dinheiro. Irmão, não se engane. Busque ao Senhor. Precisamos orar pelas nossas autoridades, igreja. Precisamos orar pelas nossas autoridades. Que haja um final e nós, quando pensamos que tudo começa a apontar para um final, nós vemos mais brigas, mais confusão, mais terrorismo. Mas eu tenho uma boa notícia, irmão. Deus é misericordioso. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. É hora da igreja buscar ao Senhor. É hora de você buscar ao Senhor. Eu clamo para que a igreja busque o Senhor, busque a face de Deus.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Eu quero orar com a igreja para que Deus tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Santo Deus, eterno Pai, em primeiro lugar queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, porque são muitos. Perdão pelos pecados dessa nação, Senhor. Nós intercedemos por essa nação. O que vemos nos noticiários, Senhor, são coisas terríveis. Interesses sendo disputados. Interesses se levantando, contrários à nação, contrários a um povo que sofre, que geme. Toda a criação geme. E agora mais que nunca. Por isso intercedemos, Senhor, que haja, Pai, um avivamento nessa nação. Que haja um reconhecimento de que os nossos interesses são corrompidos, mas que haja, Senhor, uma conversão em massa. Que as pessoas te busquem a tua face e se convertam dos seus maus caminhos e busquem a tua presença. E que o teu nome seja exaltado, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica na paz.